Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de muita alegria e honra estar aqui convosco. Sempre temos orientado as pessoas que estão novas na fé a priorizar a escola bíblica dominical, né? Ontem eu visitei uma família que ele costumava vir nos cultos de terça, nos cultos de domingo, mas não vinha na escola bíblica. E ele é um avô e abaixo dele tem filhos e netos morando na casa dele, e ele é o mantenedor da sua casa. E aí acabou que os filhos e os netos não passaram a vir para a escola dominical. E não, com isso não consegue se integrar à igreja. Aí eu orientei ele assim: olha, senhor Ademário, de todas as atividades que tem na igreja, a mais importante é a escola bíblica dominical. Se você tem que sacrificar alguma atividade, que não seja a escola bíblica dominical. Porque é na escola bíblica dominical que os seus filhos, os seus netos vão ter o ensino adaptado para a sua faixa etária, vão fazer amizade com seus amigos na sua sala, por faixa etária. E é na escola bíblica dominical que você vai enraizar sua família na igreja. Você vem nas atividades do culto, você acaba não fazendo relacionamento. Mas na escola bíblica dominical é uma oportunidade de você formar também, além do conhecimento da palavra de Deus, é uma oportunidade também de você formar relacionamento com você, seus filhos e seu neto. E louvado seja Deus que ele está aí com a família toda. E nessa visita, duas netas dela, uma de 16 e uma de 13 anos, se reconciliaram. Uma delas em lágrimas. Nós estamos muito felizes pela evangelização de ontem. O Jovecinho foi para 4 convertidos da sexta-feira. Já vi que 2 deles parece que já estão ali, né? Se converteram sexta, visitamos sábado e já estão na classe Primeiros Passos. Louvado seja Deus. Irmãos, estou diante de um desafio, porque a lição ela é muito profunda e os meus apontamentos se aprofundaram bastante e estou com uma carga que eu sei que o horário vai ser o relógio vai ser um encalço nos nossos pés. Mas como é maravilhoso estudarmos essa carta de Hebreus, né? E aqui nós estamos entrando no centro da carta, no cerne da carta. A tentativa do autor de transferir a ideia do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. E para começarmos a estudarmos, quero fazer a seguinte consideração. Desde os primórdios da existência do homem, o homem sempre se considerou indigno de chegar à presença de Deus. Especialistas comentam que no coração do homem foi gravado um código moral do que é certo e do que é errado. Isso é um vestígio, como uma digital do Criador. O Criador deixou uma digital dele no meu coração, no seu coração, no coração de todos nós. Isso é como um código moral. E dentro desse código moral está escrito e gravado na criatura, no ser humano, a sua incapacidade de se relacionar diretamente com ele. Por isso que nós vemos diversas religiões usando artifícios de mediadores, usando artifícios de sacrifícios para aplacar a ira, a santidade, o gosto, o fulgor de Deus. Tanto você vai ver isso no cristianismo, no judaísmo e em outras religiões. No nosso contexto mais atual, nós temos a Igreja Católica, que eles não se consideram dignos de chegar diretamente a Jesus, que a Bíblia diz que é nosso mediador. E eles acham mais proveitoso pedir a um santo medianeiro para que esse santo medie a oração deles até Jesus, que segundo a Bíblia é o mediador. Eles acham que precisa de um mediador até outro mediador,
Veja que etapas que eles defendem. E eles se acham indignos de falar diretamente com Deus. Mas isso é natural, é intrínseco do homem. O homem ele não se acha pronto para se relacionar com Deus, né? E essa lição, irmãos, vai trabalhar essa ideia da mediação do sacerdócio, da ligação desse homem pecador a esse Deus santo e extremamente exaltado em glória. Mas para que nós possamos entender biblicamente, no contexto do Antigo Testamento, a necessidade de uma mediação, o risco que o homem tem em se aproximar de Deus, o risco que esse homem pecador, frágil, contaminado pelo pecado, tem em se aproximar de um Deus tão santo, tão puro, tão glorioso. Eu quero separar algumas passagens bíblicas para começarmos a ler. Essas eu vou citar, não vamos ler. Abacuque 1, versículo 13, fala que os olhos de Deus são tão puros que eles não podem contemplar a iniquidade, o pecado. Nossos olhos são tão frágeis que nós não podemos olhar ao fulgor do sol ao meio-dia. Nós não aguentamos. Por mais que tentemos, nós temos o instinto de fechar, nós não aguentamos. Assim, a Bíblia descreve que os olhos de Deus são puros e Ele não suporta, não tolera a iniquidade, repele a sua natureza. Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados, estão distanciados, estão empurrados da sua presença. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele foi tirado do jardim e anjos com espadas desembainhadas foram postos na porta do jardim para que não pudessem voltar. Aleluia. Isaías, não precisa abrir, não precisa, só vou citar. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Não que os ouvidos do Senhor estejam agravados para que não possa ouvir, nem o seu braço encolhido para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. João capítulo 3, versículo 36. Eu tenho vários versículos de João decorados, inclusive ele, mas às vezes me dá um nó, porque são muito parecidos um com o outro. João 3, então para não cometer nenhum erro, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Lá fora existe um ditado sobre o amor, que o nosso Deus é amor e o nosso Deus é Pai, e o amor de Deus é infinito, mas a Bíblia descreve com muita clareza que sobre o homem pecador recai a ira de Deus. E outra definição dessa ira de Deus seria o fulgor da sua santidade, o esplendor da sua santidade consumindo no pecado do homem. Costumo falar que se uma nave espacial, por mais avançado que seja a tecnologia da NASA, por mais que possa haver descobertas de resistibilidade térmica dos componentes de uma nave espacial, mas se essa nave espacial intentar uma missão suicida de chegar até o Sol, e é certo que em uma dada distância ela vai começar a se desintegrar-se, porque a natureza do Sol é consumidora. A natureza do Sol vai consumir instintivamente. Assim se comporta a natureza de Deus, uma natureza consumidora, que sobre o pecador recai-se a ira de Deus. E é um perigo tremendo se aproximar desse Deus. Agora vamos ler Êxodo capítulo 19. Todos abram, por favor, versículo 9. O povo, ao sair do Egito, estava acostumado com Deus falando com Moisés, e Moisés falava para o povo.
Teve vezes que Moisés saía da presença de Deus com o seu semblante brilhando, que brilhava tanto o semblante de Moisés que as pessoas não conseguiam olhar para ele, como o fulgor do sol ao meio-dia. Ele precisou vestir um lenço para cobrir sua face, para não machucar as retinas das pessoas. Tamanha era a glória de Deus na vida de Moisés. Mas chegou um momento que Deus, para gerar temor ao povo, resolveu atender uma expectativa do povo. Porque o povo falava: por que Deus só fala para Moisés? Por que Deus não fala direto conosco? E Deus disse: tá certo, tá fechado. Mande o povo se santificar, Moisés, que eu aceitei e vou falar com o povo. Vamos ver as instruções que Deus deu nesse desafio de falar com o povo diretamente. Êxodo capítulo 19, versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O povo tinha pedido ao Senhor, que queria falar diretamente com Deus. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes. Não é de qualquer maneira que eles vão poder vir até mim. Tem que lavar as vestes. Aleluia. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, aí um comentário meu, em redor do monte. Ele definiu a distância e foi marcado o limite, demarcando o contorno daquele monte, dizendo: guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo, nem toqueis além desse limite. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Morrerá por quê, irmãos? Por causa da ira que borbulha, da santidade, do fulgor, da pureza do Deus, que se o pecador se aproxima muito, ele com uma labareda engole um frasco de querosene, de combustível, e de instante ela faz vum. Assim, o fulgor da santidade de Deus estaria ameaçando aqueles homens. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será predejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Nem animal se substém na presença desse Deus. A matéria não consegue o contato direto com Deus. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Nem que você seja casado, mas você não vai fazer relação sexual nesses 3 dias. Você vai se purificar, tire os atavios, peça perdão a quem você ofendeu. Diga ao povo, Moisés, que se santifique, que senão eles não vão aguentar nessa aproximação. Então Moisés e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Versículo 16, Êxodo 19, versículo 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzino muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Ao terceiro dia, começou fenômenos sobrenaturais sobre o monte. Sonido de buzinas, terremotos e relâmpagos. E aquele local borbulhava. E o povo entendeu: é agora. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo,
e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido de buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava a Deus, Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo, para ver o Senhor, a fim de muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Olha a prudência de Deus controlando o seu instinto. Protesto, avisa, não ultrapasse, para que eu não me lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. Como se Moisés estivesse dizendo: calma, Senhor, o Senhor já protestou, o Senhor já avisou, eles estão avisados, eles não vão passar, se acalme, não precisa, calma. E Deus na prudência, se controlando, o instinto dele, segurando-se. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, pois, e subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem um termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isso. Aleluia. Mais na frente, aí ele dá os 10 mandamentos nessa ocasião, e todo o povo escuta na voz de Deus, né? Lá no versículo 19 do capítulo 20, fala lá: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo clama a Moisés para que pare aquele contato, porque eles estavam com a expectativa de morte. Êxodo aqui não detalha tanto como Deuteronômio capítulo 5. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 5 vai detalhar essa sensação de morte por parte do povo. Deuteronômio capítulo 5, versículo 23 e 27, nessa ocasião do Monte Sinai. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardente em fogo, Deuteronômio 5, versículo 23, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Ou seja, eles pensavam que se falasse era possível que eles morressem. Eles já sabiam disso, intrinsecamente eles já sabiam disso. Mas eles disseram: hoje nós vimos que ele fala com o homem e por muito pouco nós ficamos vivos. E quem estava falando eram os maiorais, eram os chefes das tribos, eram os que tinham autoridade sobre eles. Eles saíram para representar o povo e interceder a Moisés. Agora, pois, por que morreremos? Por que vamos continuar ouvindo? Moisés, não precisamos, nós já ouvimos. Mas se isso continuar, nós vamos morrer. Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente, falando do meio do fogo como nós, e ficou vivo? Rapaz, vamos parar com isso, Moisés. Nossa vida está no fio da navalha, o povo está morrendo, o povo está se sucumbindo. O fulgor da presença de Deus tem consumido nós. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te dizer o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Em outras palavras, nós seguiremos a tua voz. Quando você ouvir Deus, nós vimos que nós não precisamos direto, nós precisamos de você como nosso mediador. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me falavas a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras desse povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Não teve os versículos que Deus também estava se segurando?
manda respeitar, para que eu não me lance sobre eles se segurando. E quando o povo falou isso, Deus meio que relaxou. Rapaz, eles estão certos, falaram bem. Não é legal nem para eles nem para mim. Eu fico numa tensão de segurar a minha santidade, segurar o meu fulgor. Quem dera eles tivessem tal coração e me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse e eles e seus filhos para sempre. Era muito perigoso se aproximar da presença de um Deus tão santo. Aleluia. Como um instinto de Deus, de forma instintiva, ameaçava o pecado do homem e a aproximação. Deus colocou regras, Deus colocou normas, Deus colocou limites e instituiu o sacerdócio levítico para que homens de uma única tribo, das tribos de Israel, fossem santificados e pudessem ter acesso ao tabernáculo, local em que ele escolheu para no Santo dos Santos descer e se fazer manifestar a sua presença. Aleluia. Outro episódio mostra em Êxodo 33, vamos lá, mostra esse instinto divino se controlando. Aleluia. Êxodo 33. O povo tinha se adorado perante adorado bezerros de ouro. Moisés tinha quebrado as tábuas dos 10 mandamentos que Deus tinha dado em um outro episódio mais na frente desse Monte Sinai. Que no Monte Sinai, quando fumegou, Deus falou os 10 mandamentos, mas não escreveu. Aí depois Deus disse: Moisés, vem para mim, para o Monte Sinai. E Moisés passou muitos dias. E naquele episódio Deus falou para Moisés e escreveu em tábuas. E Moisés voltou para o arraial com as tábuas. Chegando lá, o povo estava se prostrando a bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas. Deus chegou a dizer a Moisés: Moisés, afasta desse povo, que eu vou lamber eles com a minha ira. E de ti eu cumprirei a promessa que fiz a Abraão. Farei uma grande nação a partir de ti e dos teus filhos. Mas esse povo eu vou lamber agora. Aí Moisés intercedeu, olha o mediador. Moisés intercedeu pelo povo e disse: Deus, o que é que vão falar os egípcios? Ainda que daqui a 100 anos, 200 anos, você faça a minha descendência crescer e se transformar numa nação, mas essa geração dos egípcios vão falar que o Deus dos hebreus não conseguiu sobreviver, manter o povo lá no deserto. O que é que vão falar os egípcios acerca da tua reputação? Ele volta atrás. Mas quando ele volta atrás, ele diz: tem o seguinte, Moisés, eu não posso mais ir adiante do povo, porque eu ia com o povo, uma coluna de fogo e de nuvem, eu ia, mas eu não posso mais. Vamos ver por que Deus disse que não podia mais. Êxodo 33, versículo 2. E enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Moisés, quase que eu consumi esse povo agora, Moisés. É um povo obstinado, e eu sei o quanto que o meu instinto consome isso, e eu não vou mais, para que eu não consuma esse povo no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se. Êxodo 33, versículo 4. E nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se em um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Olha o instinto de Deus, olha a cautela de Deus, olha a prudência de Deus. É muito perigoso de se aproximar e de se relacionar com um Deus tão puro. Risco de morte, risco de perecer. A ira de Deus recai sobre o homem pecador. Aleluia.
O texto que nós lemos em Êxodo 19 não precisa ler, mas é outro exemplo disso. Que diversas vezes ele disse, olha, não marche o termo para que eu não me lance sobre vocês. Moisés, mais uma vez, lembra o povo, não passe o termo. Não toque no monte, para que eu não me lance sobre vocês. Tem um outro exemplo emblemático. Uzá. Podem abrir no 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7 ao 13. Mas Davi inventou de levar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o local que estava presente a presença de Deus. Feito de madeira, de acácia, coberta de ouro, e um propiciatório com 2 serafins por cima tampava, e por dentro dela estava as tábuas do 10 mandamentos, a vara de Arão e uma porção do maná. E a presença de Deus era real. E quando se estava levando a arca, os bois tropeçaram e a arca ia cair. Uzá, bem intencionado. Bem intencionado. Ele não era como Ofni e Finéias, que serviam diante de Deus com más intenções. Ele era um rapaz bem intencionado. Mas não adianta boa intenção. Se o tubarão chegar para você na água, não adianta você ter boa intenção, falar uma linguagem que ele não entende. É questão de instinto, é questão de natureza. A natureza de Deus consome o pecado do homem. Por mais que ele tivesse bem intencionado, ele era um pecador. E na hora que ele tocou, a santidade de Deus rompeu e sua entranha caiu na terra. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7 e 13. Quem achou, pode ler, por favor. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7 ao 13. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força e cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com cimbalos, e com trombetas, e chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca assim, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Amém, irmãos. Mais na frente, Davi recebeu a coragem de trazer a arca, que era muito perigoso. Mas ele pôs no coração que a cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parava-se e oferecia sacrifício para aplacar o fulgor da santidade de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim ele foi, de 7 em 7 passos, seguindo as instruções, que não era para essa arca vir no carro de boi, era para a arca ter outras instruções para serem carregadas, seguindo as instruções do mandamento do Senhor, santificando-se, e aí foi possível carregar a arca da aliança. Aleluia. Outras pessoas se deram muito mal em desobedecer regras. Outras pessoas se deram muito mal porque dentro desse perigo da aproximação, regras foram estabelecidas, e se não fossem obedecidas, eles se deram muito mal em não obedecer essas regras. Um exemplo, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Vamos ler Levítico capítulo 10, versículo 1 e 11. O irmão pode falar. Pode se mostrar. Amém. Levítico capítulo 10, versículo 1 ao 11. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário,
e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Mais na frente a passagem vai dizer que os levitas, a partir desse episódio, estavam proibidos de se aproximar de qualquer tipo de bebida de vinho, qualquer bebida alcoólica, o que dá a entender que eles estavam sob efeito de bebida alcoólica, e eles foram servir no tabernáculo e não respeitaram a regra estabelecida por Deus de como se deveria manter o fogo. Não era um fogo estranho, era um fogo inicial que Deus já tinha acendido, e eles foram querer trazer para dentro do tabernáculo um fogo estranho, sob efeito de bebida alcoólica. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, o que eu acho tremendo nessa história não é nem só a morte desses dois rapazes, porque não obedeceram as regras que foram estabelecidas para se aproximar a um Deus tão santo. Eu acho tremenda essa história, a sentença que Deus pôs sobre Arão, para que o fulgor da santidade de Deus não recaísse sobre toda a família daqueles dois meninos. Deus pegou pelo colarinho e disse, olha, não chora, se chorar vai morrer toda a tua família, deixa o povo chorar a morte deles. Todo o povo de Israel vão chorar, mas vocês são meus sacerdotes, vocês não têm legitimidade de chorar. Eles morreram porque afrontaram a minha santidade, vocês não podem chorar. Eu acho tremendo, irmãos, a gente lê o Antigo Testamento, porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente conhece mais a personalidade, o caráter, a estrutura, os pensamentos, o interior do nosso Deus. Olha que passagem. Vamos ler a narrativa bíblica. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés, veja, perdeu 2 filhos. Moisés começou a falar a palavra de Deus. Deus está falando que ele será santificado, ele será glorificado naqueles que se chegam até ele. Não podem se chegar de qualquer maneira. E Arão emudeceu-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Nem Moisés podia entrar, porque ele não era sacerdote. No tabernáculo não podia. Ele podia subir o Monte Sinai, mas no tabernáculo, perante as regras estabelecidas, nem Moisés podia entrar. Pediu para outros sacerdotes entrar lá e tirar o cadáver dos meninos. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não descobrirei as vossas cabeças. Sinal claro do judeu como estava em luto. Rasgar as vestes, se cobrir de pano de saco, de cinzas. Olha, como se estivesse pegando no colarinho da camisa e dando uma ordenança muito firme e muito séria. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem subireis, nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque esta está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho e bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Veja, irmãos, o furor da ira de Deus. Não chora, Arão. Não chora, Arão. Engole seco, Arão. Não raspa a cabeça, não rasga as vestes, não vista pano de saco, não bote cinza, não saia. Engula seco. Porque a minha ira e o meu furor que foi sobre ele tem uma tendência de recair sobre a casa dele, sobre a família dele. E eu lambei a casa de Arão. Não chora, respeita, é o termo, não faz.
É muito perigoso se aproximar de um Deus tão santo, tão puro, tão sublime em glória e majestade. Que ofício perigoso de sacerdote de se chegar próximo de um Deus desse, que são muitas regras. Se desobedecer uma regra, aleluia. Outros exemplos. 1 Samuel capítulo 13, versículo 9 e 13. Saul estava preparando o sacrifício e aguardando a chegada do profeta Quem me ajuda? Fugiu. 1 Samuel 13, 9. Quem me ajuda, gente? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 13. Vocês estão meio que... 1 Samuel capítulo 13, versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto. Samuel, né? Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele cansou de esperar Samuel. Samuel era sacerdote. O papel de oferecer o sacrifício era do profeta, do sacerdote. E ele esperou o povo lá concentrado, é como se marcasse uma festa do aniversário do templo. Todo mundo está aqui. Aí tem uma ordenança que somente o pastor presidente pode fazer, vamos dizer, o co-pastor. Rapaz, ele não vai vir não, eu vou fazer no lugar dele. Mas estatutariamente era só o presidente. Aí ele, rapaz, Samuel, o povo está aqui, a gente não pode dispensar o povo sem um sacrifício, eu vou fazer. Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, a batalha estava para se acontecer, ele não queria ir para a batalha sem sacrificar ao Senhor. Aquilo que o irmão falou pareceu bem aos olhos dele, né? Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e você me ofereceu o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si o homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Acabou o reinado dele, acabou a linhagem dele. Quando ele fez isso, Deus já falou com Samuel antes dele chegar: acabou, desisti dele, rompeu, não tem mais jeito. A medida da iniquidade dele transbordou, não tem mais perdão. Outro, Uzias, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Um rei que foi usado por Deus, temia Deus, mas deixou-se ensoberbecer-se. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 e 18. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele se ensoberbeceu: eu sou rei, Deus está comigo, conquistei, meu reino engrandeceu-se, eu posso. Aí entrou no templo sem ser sacerdote, para queimar incenso no altar do incensário. Os sacerdotes se juntaram, repreenderam ele, e daquela hora em diante ele se tornou leproso, e ele não conseguiu mais aparecer em público, e ele foi leproso pro resto das suas vidas, porque desobedeceu a lei do sacerdócio levítico. Vamos falar agora do sacerdócio levítico, as regras do altar do sacerdócio levítico, para depois poder chegarmos em Hebreus e fazer a comparação, se o tempo... Nós ainda temos um tempo significativo. Levítico capítulo 16. Aleluia. Levítico capítulo 16. Que vimos até aqui? Não se pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. O que foi gravado no coração dos homens, que Deus é um Deus santo e temos que ter uma mediação,
foi constatado em diversas histórias do Antigo Testamento. E então Deus instituiu o sacerdócio levítico. Escolheu-se da casa de Arão, da tribo de Levi. E todos os descendentes de Arão foram chamados para servir no templo, no tabernáculo. Existiam algumas normas, algumas regras no que tange à purificação, à santificação. E essas regras, elas estão muito bem detalhadas no capítulo 16 de Levítico, e com uma simbologia tremenda para o que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós vamos ler versículo a versículo do capítulo 16 de Levítico. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Versículo 2, capítulo 16, Levítico. E disse, pois, o Senhor a Moisés, disse a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Até então não se existia tanta regra de proibição do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, no propiciatório. Depois que Deus matou os filhos de Arão, ele disse, olha, a partir de hoje, vocês não entrem em todo o tempo no Santo dos Santos. A partir de hoje, eu vou botar umas regras para vocês entrarem, e vocês só vão fazer uma vez no ano, para que não morra, porque eu estou presente ali. Versículo 3, com isto Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Novilho, boi pequeno, boi novo. Ele vai expiar o pecado dele com um novilho, e ele vai dar em holocausto, em oferta, em gratidão, um carneiro. Vestirá a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirás. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão trará dele um novilho e um carneiro. Da congregação do povo, você vai trazer, Arão, 2 bodes e um carneiro, 2 bodes para expiação de pecado e um carneiro para o holocausto. Olha as regras. Depois, Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Primeiro passo, você vai pegar o seu novilho, não é da congregação, é seu, vai expiar para você e para a sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Você vai colocar ali para eu decidir através de um instrumento de sorte, e um bode que veio da congregação vai ser para expiação perante o Senhor, e o outro bode vai ser o bode emissário. Vamos ver o que é o bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Vamos entender o que é que vai ser esse bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele e fará expiação por si, pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação que é para ele. Tornará também o incensário cheio de brasas, de fogo do altar diante do Senhor, e seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, dentro do Santo dos Santos, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Não, faça isso para que você não morra. Por favor, observe.
E tomará do sangue do novilho e com o dedo espargirá sobre a face do propiciatório. O sangue do novilho que expiou o pecado dele, não do povo, ele vai pegar com o dedo e vai colocar na face do propiciatório, que era a tampa da arca. E espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Molha, esparge. Molha, esparge. Por favor, Arão, observa, para que você não morra. Depois degolará o bode, os 2 bodes, um foi o emissário, separou, vai ficar vivo. O outro, chegou a hora dele. Degolará o bode da oferta de expiação, que será para o povo, e tirará o seu sangue para dentro do véu, e para com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, perante a face do propiciatório. Pega o sangue do bode, que é para expiação do povo, pega o sangue dele, bota nas faces do propiciatório com o teu dedo, esparge 7 vezes, que o primeiro novilho foi teu, agora é do povo. Assim fará a expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, porque todos os seus pecados, segundo todos os seus pecados, assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer a propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Olha, Arão, os sacerdotes podem entrar na tenda, o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos, mas quando você estiver fazendo a propiciação no Santo dos Santos, nenhum homem, nenhum sacerdote ouse entrar na tenda. Por favor, obedeça, para que em outras palavras, para que eu não me lance sobre eles. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele e tomará do sangue do novilho. E o sangue do novilho era de quem? Era de Arão. O que você fez lá dentro do Santo dos Santos, você vai começar a fazer agora no altar que está fora do local santo, da primeira tenda. Você vai fazer lá fora, no altar. E daquele sangue espargirás sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e purificarás as imundícias dos filhos de Israel e santificará. Havendo, pois, acabado de espiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, ele expiou, irmãos, o santuário, a tenda e o altar. Então fará chegar o bode vivo. Lembra do bode emissário? Veja a simbologia. Arão, tu vai pôr as tuas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele você vai confessar todas as iniquidades dos filhos de Israel. Faça uma oração, Arão. Bota a cabeça na mão do bode. E todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porás sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão do homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles e a terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entraram no santuário, e ali as deixaram. Arão, tu vai tirar todas as tuas vestes. Tu vai lavar tuas carnes com água, porque nesse processo o pecado foi expiado e as tuas vestes ficou contaminada, Arão. Tu vai tirar tuas vestes, vai lavar tuas carnes em água. Também queimará a gordura. E ali deixará. E banharás a sua carne em água no lugar santo, e vestirás as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, irmãos, ele leva o bode. Se ele levar 1 quilômetro, o bode volta. Ele tem que levar uma distância do deserto
que tenha certeza absoluta que o bode vai se perder e morrer por lá. Aquele que tiver levado o bode, que era o bode emissário, levará suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. O corpo dos animais. O que ficava no santuário era a gordura, era o sangue. Mas o corpo era fora do arraial. É lá que vai ser feito a expiação. Mas o novilho, o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, suas peles, sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. Aqui, se quiser fazer uma anotação, não vou ler porque o tempo não permite. Levítico, capítulo 4, versículo 11 e 12, Deus define que o corpo dos holocaustos, o corpo dos animais, serão sacrificados fora do arraial. Hebreus, capítulo 13, versículo 12, Hebreus disse: saiamos, pois, a Cristo fora do arraial, levando o seu sacrifício, levando o seu vitupério. Porque também Cristo, quando foi ser sacrificado, ele foi sacrificado, ele desfaleceu fora do arraial. Olha a simbologia. Cristo foi crucificado no Monte Gólgota, no Calvário, fora do arraial, fora dos limites da muralha de Jerusalém e dos limites do templo. Ainda que quando ele foi interrogado no templo pelos sacerdotes, ele foi esbofeteado e derramou o seu sangue lá dentro. A exemplo de que acontecia com a aspersão, aspergindo o sangue. Por uma interpretação você pode defender isso, por outra você já pode dizer: o Cristo era o próprio templo de Deus. Ele não precisava derramar o sangue no templo, porque ele disse: derrubar esse templo em 3 dias eu levantarei. Mas é muito profundo isso aqui, muito profundo. Hebreus capítulo 13 é uma passagem extremamente missionária. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu sacrifício, porque Cristo foi sacrificado fora do arraial, e a origem está aqui. O corpo dos animais tem que ser queimado fora do arraial. E aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, depois entrará no arraial. Só entre depois que banhar, tirar suas vestes, banhar suas carnes, porque o procedimento pode contaminar. E isto vos será estatuto perpétuo no 7º mês. Aí vai. Aleluia. Aí vem a pergunta, irmãos. Esse é o sacerdócio levítico. Eles eram salvos, os seus pecados eram perdoados. Como é que era esse negócio? Porque aqui em Hebreus, vou dar algumas referências, quem quiser anotar. Hebreus 7, versículo 19, está na lição, né? Esse eu vou ler, que está na lição. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Versículo 19 fala: a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Em outra passagem lá, capítulo 8, versículo 5, capítulo 10, versículo 1 e 4 de Hebreus, capítulo 8, versículo 5, capítulo 10, versículo 1 e 4, fala que é impossível que sangue de bodes e de ovelhas venha purificar o nosso pecado. E como é que se dava a salvação daquele povo lá? Por que Deus instituiu então essa salvação? E como que de alguma forma a ira de Deus era aplacada e Arão conseguia entrar no Santo dos Santos? Como que se dava? Aí eu menciono Apocalipse 13, 8. O Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. 1000 anos para nós é como um dia para Deus. E um dia para nós é como 1000 anos para Deus. O tempo de Deus não roda como o nosso tempo. Deus definiu as regras do sacerdócio levítico para que ela apontasse para o sacrifício de Cristo. Então, quando aquelas pessoas, eles não discerniam direito, eles trabalhavam com sombras, com tipos, com símbolos,
mas Deus linkava. Aquele sacrifício linkava na santidade de Deus a justiça conquistada na cruz. E aquilo aplacava e ele se contia. Tudo era um símbolo. Tudo era direcionado por Deus para a cruz do Calvário. É exatamente isso que Romanos capítulo 3, versículo 25 define. Vamos ler lá, irmãos. É muito profundo esse texto. Se quiserem tomar nota desses versículos, eu ia lê-los, mas acabei por não ler. Hebreus capítulo 8, versículo 5, Hebreus capítulo 10, versículo 1 e 4, fala que é impossível que o sangue de bodes e ovelhas possa purificar, possa aperfeiçoar as pessoas. Gálatas 3, 24 fala que a lei serve como aio. O que é aio, irmãos? É aquilo que conduz o foco, é aquilo que conduz a direção, é aquilo que bota-se no animal para andar no meio do trânsito e ele não ficar assustado com os carros passando ao lado dele, ele só vê lá na frente. Então a lei, o sacerdócio levítico servia como aio para Cristo. O povo começava a olhar para Cristo como um símbolo, como uma sombra. O sacerdócio levítico é uma sombra da mediação de Cristo. Aí Romanos capítulo 3, versículo 25, é muito profundo esse versículo, irmãos. Muito profundo. Até um tempo desse, eu me perguntava como é que se dava a salvação no Antigo Testamento. É salvação por obras ou é salvação por fé? É salvação em guardar os ritos e ordenanças de Deus? Romanos capítulo 3. Pode falar. Oi? Não, capítulo 10, versículo 1 e versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 25. Apocalipse 13, 8, que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Romanos capítulo 3, versículo 25. O 23 e o 24 e o 25, para entender o contexto. 23 é conhecido, porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus, da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí vem o versículo 5, vai falar da antiga aliança, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Então, o sangue derramado de Deus, de Jesus, serviu para a remissão dos pecados cometidos antes, sobre a paciência de Deus. Deus foi tolerante. Deus linkou na sua mente aquele sangue daqueles animais ao sacrifício do seu filho. Então aquilo aplacava a ira, aquilo segurava o fulgor, porque na mente de Deus aquilo apontava perfeitamente para o sacrifício. Aleluia. Pode falar. Se eu falar a condição com a atualidade de hoje, essa ira de Deus, por exemplo, usar o que isso representa hoje? Vou falar. É a nova aliança, novo sacerdócio, nova mediação. Vamos entrar agora. Então, o sacerdócio levítico é provisório. É uma figura que apontava para Jesus. É ultrapassado, cumpriu o seu propósito. Inferior, provisório e apenas uma sombra. Não tem qualquer necessidade dos cristãos voltar ao templo. Não tem qualquer necessidade dos cristãos voltar à prática levítica de oferecer sacrifício. Irmãos, era entranhado, era cultura. Foi difícil. Nós tivemos uma triste notícia da obra missionária que estamos fazendo no Coité do Noia. A congregação do Barro Vermelho que compramos, e cheia, abarrotada. Todo sábado os obreiros vão fazer o culto. Há uns 21 dias atrás, o obreiro foi fazer. A cidade parecia uma cidade fantasma. O povoado parecia um povoado fantasma.
Ninguém apareceu na congregação. Foi para onde? Caravana do Padre Cícero. Cultura. Entranhado. E o propósito da carta de Hebreus era esse. Vamos se desconectar com esse rito sacerdotal. Isso era sombra, isso apontava para Cristo. Na escola dominical, no domingo de manhã, eles já estavam de volta. Envergonhados ninguém foi, só uma menina de 7 e 8 anos. Eu pegar em São Paulo, e era clássico de Corinthians e outros times lá fora. Aí ele estava quase fazendo São Paulo, Libertadores, estava participando, então foi mercado. No sábado seguinte, eles foram humilhados. Pronto, pastor bata, a gente merece. Pode bater, pastor. Pode bater. Chorando, quebrantado. O que é que deu neles? Cultura. Ai, meu Deus. O evangelho é mais uma coisa, mas nós não precisamos. Nós vamos pecar se nós não formos, nós sempre formos. É o nosso padrinho, Padre Cícero. Nós temos que ir, é cultura, está entranhado. E aqui ele estava falando, a proposta da carta de Hebreus era essa, eles estavam entranhados, eles dependiam emocionalmente da expiação, do sacrifício. E agora estavam perante Cristo, único, perfeito, imutável. E precisavam ser discipulados, doutrinados. E a proposta da carta de Hebreus é essa. E aí entra Hebreus capítulo 7. Sim, aí o pastor, muita sabedoria, ele gravou um áudio pra gente, a gente ouviu, disse: irmão, estou maravilhado, porque Deus me deu sabedoria para não bater. A gente chorou junto, a gente orou junto, faltou só rasgar as vestes, mas a gente se angustiou junto, a congregação chorou, as crianças choraram, todos se convenceram do pecado. E nós vamos doutrinar, vamos ensinar, vamos continuar, a obra não vai parar. Mas foi uma tristeza, irmãos, foi uma tristeza. E o autor do livro de Hebreus, ele também era judeu. E ele já tinha se desprendido completamente. Por que você acha que por que você acha que os apóstolos não quiseram sair de Jerusalém? Por que você acha que na hora nona, que muito pregador fala aqui, usa isso como referência, na hora nona Pedro ia continuamente orar a Deus no templo? Por que você acha? Se isso é um padrão de beleza ser olhado para nós, ou é um padrão de cegueira espiritual, de querer se prender ao judaísmo, de querer prender-se aos sacrifícios que estavam lá? Falta de visão. Por que você acha que Paulo teve que ser escorraçado de Jerusalém? Porque Paulo não conseguiu conviver com o poder religioso de Jerusalém, e os apóstolos conseguiram nos primeiros dias, nos primeiros anos. Paulo, tua mensagem é muito contundente, tua mensagem é muito decisiva, tua mensagem rompe com o judaísmo, rompe com tudo. Calma, o povo vai te matar, não vai poder ficar aqui, vai-te embora. Abandonaram Paulo. Paulo passou 13 anos fora, não foram atrás, não se preocuparam em discipular, e eles ficaram presos ali. Quando a Bíblia diz iam ao templo orar, é essa prisão, irmãos. É a cultura que estava lá, ó. Superficialmente a gente lê a Bíblia, mas isso aqui é uma análise profunda. Os versículos que lá falam todos os dias iam ao templo orar, manifesta a aproximação, o apego a esse rito religioso, que para isso o Hebreus foi escrito, para romper. Isso era símbolo, já aconteceu, o sacrifício perfeito, o nosso sacerdócio é outro. Ainda mais que aqueles que estavam lá estavam totalmente prostituídos, foram eles que ordenaram a morte de Jesus, foram eles que fizeram a denúncia. Rompa! Para isso, Deus precisou mandar a perseguição. O próprio Paulo, antes da conversão, foi instrumento de Deus. E com a perseguição eles foram afugentados como rato foge de enchente. E eles perderam a ligação com o tempo. E passaram a servir ao Senhor de casa em casa. De casa em casa. Discipulando, evangelizando, ensinando. De casa em casa. Esse sim é um exemplo da igreja primitiva. Quando a Bíblia remete de casa em casa.
Mas quando a Bíblia remete que Pedro ia ao templo orar, superficialmente você pode até pregar e fazer inferência, irmão, nós temos que estar no templo. Mas profundamente você está totalmente equivocado. Aquilo era uma prisão cultural, que a eles ainda estavam se desprendendo. Estavam errados, equivocados. O livro de Hebreus foi escrito para isso. Opa! Isso foi símbolo, isso foi uma sombra, passou! Mas também tem, em contrapartida, os hebreus, os judeus que haviam se convertido, não só por isso que eles não se congregavam publicamente, porque eles eram perseguidos terrivelmente pelos judeus não convertidos, para negar o cristianismo a ponto de ser morto. Uma coisa é você ir para a sinagoga. A sinagoga é um local de estudo da lei. E Paulo, toda vez que ia nas cidades, começava pela sinagoga, para tentar conquistar os judeus. Mas outra coisa é você ir para o templo. O templo é o sacerdócio levítico. E quando Cristo veio, substituiu perfeitamente. O sacerdócio levítico só apontava para Cristo. Quando Cristo veio, não precisa mais. É como se eu tivesse um desenho, não é nem uma fotografia, é um desenho de alguém que sabe desenhar muito pouco, uma criança de 7 anos, e ele olhou para, vamos dizer, para o irmão Helder, me permita, fique em pé. Ele olhou para o irmão Helder e fez um desenho, tá aqui o irmão Helder, e a gente fica com a foto do irmão Helder, a foto não, o desenho. Poxa, para que eu vou querer o desenho se agora eu estou com o irmão Helder aqui, posso tocar, posso sentir, posso olhar, posso interagir. Obrigado. O sacerdócio levítico era um desenho mal feito, era uma foto, era um símbolo, era um tipo. Para que eu preciso ter ele se eu já tenho o perfeito, o verdadeiro, a quem ele apontava? E aí, para romper isso na cabeça deles, ele veio trabalhando que Jesus é o perfeito sacerdote. Mas eles perguntavam assim, ele é sacerdote de quê? Ele não descendeu de Arão? Ele era da tribo de Judá. Ele não descendeu de Arão. E sacerdote, que a gente saiba, é só Arão. Aí vem o capítulo 7 de Hebreus. Ele disse, rapaz, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 10 minutos. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu ia ler versículo a versículo, mas eu estou com ele na cabeça, eu vou comentar. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio da casa de Levi, de Arão, ele não foi feito por juramento. As pessoas tomavam posse dos seus cargos como que por hereditariedade. Eles descendiam de Arão e assumiam. Já o sacerdócio de Cristo foi feito por juramento. Deus, o Senhor. Aí tem Salmo 110, Salmo capítulo 110, diz lá. Disse o Senhor, versículo 4, mas 10 antes... minutos para a conclusão, meus irmãos. Salmos 110, versículo 1, disse o Senhor, meu Senhor. Como é que se entende isso, irmão? Na antiga aliança, quando não se tinha definido a trindade. Mas olha a revelação bíblica na cabeça de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, tudo em letra maiúscula. Assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor disse ao seu Senhor, Deus Pai falou para o Deus Filho, tu és sacerdote eterno. Tu estás acima do sacerdócio levítico. Antes do sacerdócio levítico existia o sacerdócio de Melquisedeque. E aqui eu tenho uma referência de uma obra para você ler. Fator Melquisedeque, Dom Richards. Ele trabalha a ideia de como Deus se revelou a diversas culturas antes, durante e depois da Aliança Abrâmica. Ainda hoje, se você entrar em alguma cultura primitiva, indígena,
que nunca teve contato com a civilização, você vai ver traços de revelação divina naquela cultura que linka-se com o Evangelho. Foi isso que Paulo fez no altar do Deus desconhecido em Atenas. O altar do Deus desconhecido em Atenas. Esse livro é tremendo, irmão. Ele vai trabalhar essa questão da revelação de Deus em diversas culturas, depois vai trabalhar a revelação de Deus a Abraão, divide a revelação de Deus a Abraão numa aliança de cima, que fazia parte de Deus, eu te abençoarei, eu te engrandecerei, e numa parte de baixo, que era a parte de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. E dentro dessas duas vertentes, ele descortina todo o Antigo Testamento, chega no Novo Testamento, e irmãos, são páginas que você, nos últimos 3 capítulos, ele faz essa leitura da Bíblia, é uma coisa fenomenal. É uma coisa que expande a visão missionária e traz entendimento de diversas passagens do Novo Testamento. Por exemplo, eu nunca entendi o tratamento de Jesus à mulher cananeia. Não convém tirar o pão dos filhos a dar aos cachorrinhos. Eu achava, a primeira leitura, que era um tratamento discriminatório. Mas por que Jesus agiu assim? Esse livro vai trazer uma visão profunda. Esse livro vai trazer essa visão de como eles estavam distantes, os apóstolos estavam distantes de Deus ao se ligar ao templo, em Atos. Recomendo fortemente. Pastor Melquisedeque, Dom Richard. Então, antes do sacerdócio levítico, Deus já se revelava, antes de Abraão, a um Deus pagão. E ele era rei na cidade de Salém, que quer dizer paz, e o seu nome quer dizer justiça. Ele era rei de justiça e rei de paz. Por isso apontava para o Messias, que em seu reino milenial instaurará o reino de justiça e paz. Ele não tinha na Bíblia descendência nem genealogia. Não se sabe quem era o pai e não se sabe qual foi o fim dele. Ele não tinha nem princípio nem fim. Na Bíblia não foi apresentado esses detalhes. Então, isso era um tipo que apontava para Cristo, que era eterno. Ele não tem princípio e nem tem fim. Ele era maior do que Abraão, porque ele abençoou Abraão. E quando alguém abençoou alguém é porque é maior do que ele. E Abraão pagou o dízimo a ele. Se Abraão pagou o dízimo a ele, olha a construção, olha a extração. Olha ele provando no Antigo Testamento que o sacerdócio levítico não é essas coisas, foi superado, e que o que conta agora é o de Cristo. E ele disse que como Abraão pagou o dízimo a ele, assim também o próprio Levi, que estava nas entranhas de Abraão. Então o próprio sacerdócio levítico pagou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que simbolizava e apontava para Cristo. O mais interessante, professor, é que aí evidencia que o Deus que Melquisedeque servia era o mesmo Deus de Abraão. Era o mesmo Deus. Ele abençoou Abraão. O livro de Hebreus não pegou os detalhes, mas veja a revelação. Olha os links que tem do Evangelho. Deus se revelou a Melquisedeque. E Abraão, Melquisedeque veio ministrar a ceia a Abraão. Ele trouxe pão e vinho. Olha a revelação, é isso que esse livro trata. Revelação divina nas culturas. Pão e vinho já estava lá no Melquisedeque, e foi ministrado para Abraão. E ele disse: bendito seja o Deus que deu livramento a Abraão, bendito seja o Deus que controla os céus e a terra. Então, Deus se revela. Aleluia. E o que é que a gente, aí a pergunta de Felipe, o que é que a gente extrai para nossas vidas dessa história acerca do fulgor da ira do Senhor, da santidade do Senhor? E nós temos o sacerdócio perfeito, nós temos uma mediação perfeita, nós somos aceitos perante a presença de Deus, e nós plenamente por meio do sangue de Jesus, seu Filho, perfeitamente. Por isso Hebreus fala: entremos com intrepidez, com ousadia, confiantemente na presença, no Santo dos Santos, porque o sacerdócio de Cristo é perfeito, é imutável, é santo, é imaculado. Todos nós, não importa os erros que possamos cometer, não importa as frustrações que possamos gerar, mas todos nós temos a porta da graça aberta, escancarada. Basta para isso nos arrependermos, nos constrangermos. Outra implicação missionária: do jeito que Deus se revelou a Melquisedeque, e Deus tem o interesse de interagir com o homem. Quantas culturas têm tentado interagir com esse Deus tão santo pela forma errada? Que possamos representar
um sacerdócio real, um sacerdócio de Cristo, verdadeiro, que possamos, no país católico, apresentar Cristo como o único Senhor e Salvador, o único mediador que não precisa ser mediado. Ele é generoso, ele fala: aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim todos vós que estáis oprimidos. Ele foi tentado, ele foi provado e ele pode se compadecer perfeitamente das nossas fragilidades. Uma aplicação tremenda missionária, na nossa responsabilidade. Representamos essa aliança, representamos esse sacerdócio. Aleluia. Pode falar. Imagina que cheguemos com o verdadeiro coração, tenha a certeza do fé, o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firme na confissão da nossa esperança, porque ele é fiel para prometer. É um coração limpo, não posso estar no meio da fé de Deus com o coração cheio de maldade. Mas como que conseguimos o coração limpo? Arrependimento e confissão, né? Creia no perdão dos pecados. Olha, às vezes nós cometemos pecados graves. Às vezes nós estamos na igreja, nós somos obreiros, mas nós não ainda contemplamos a graça do Senhor. Nós não estamos ainda nos perdoando, nós não estamos ainda nos liberando da culpa da consciência. O bode emissário era tipológico, era simbólico, que ele iria se perder e desses pecados que foram postos na cabeça dele, não me lembrarei mais. Então o sacrifício de Cristo remonta à ideia do bode emissário, os pecados perdoados na cruz do Calvário, arrependidos. Temos o perdão, temos a oportunidade, temos um novo começo, temos uma nova chance. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos receber a graça. Às vezes nós estamos na igreja, somos obreiros, mas somos religiosos e somos legalistas. E não nos rendemos à graça, não queremos nos perdoar. É um marido que adulterou a esposa e ele se condena, ele se amargura, ele já se reconciliou, a esposa perdoou ele, mas ele não consegue se perdoar. É um crime que se cometeu lá atrás, é um roubo que se fez, é uma coisa grave que se fez, mas a graça foi expressada na cruz. Como é que eu tiro isso para a minha vida? Receba, tome a plenitude do perdão de Deus para a sua vida. Entre com intrepidez em oração ao Senhor, ao se dobrar os seus joelhos, saiba que o sacerdócio perfeito de Jesus é pleno na tua vida, que os teus pecados estão perdoados e que você tem livre acesso a um Deus tão santo. Não porque você não tem pecado, mas porque os seus pecados são limpos, são perfeitamente apagados pelo que Cristo fez na cruz. Amém?